Queridas irmãs, queridos irmãos, muita paz aos nossos corações. Mais uma vez, um prazer imenso de estar aqui nesta casa abençoada para o trabalho e o estudo. Dois instrumentos importantíssimos para todos nós, espíritos em evolução. Sem o trabalho e o conhecimento, nós não atingiremos a perfeição, desiderato pelo qual nós fomos criados pelo Pai Celestial. E nós estamos trazendo para a nossa reflexão de hoje um tema que ele é muito conhecido e falado na doutrina dos espíritos, entre nós espíritas, que é a lei de causa e efeito. Comumente nós falamos que não há acaso. É uma palavra quase que virou um chavão na doutrina dos espíritos, e nós alegamos, não há acaso. Sim, não há acaso, porque o acaso é o que não tem causa. E tudo tem uma causa, né? Esta lei de causa e efeito, nós vamos ver, é uma lei divina. É uma lei instituída por Deus. E ela é a base fundamental para nós, espíritos em evolução. Nós vamos buscar compreender um pouco melhor esta lei de causa e efeito. Porque, a despeito de muito falarmos sobre ela na doutrina dos espíritos, nos centros espíritas, muitas vezes ela não é bem compreendida. Né? Então, como que nós vamos tratar esse tema tão relevante para cada um de nós? Em primeiro, nós vamos ver o que esta lei estabelece. Depois nós vamos ver como que é regida essa lei. A seguir, nós vamos trabalhar o que ela nos revela. Vamos também estudar hoje os fundamentos principais dessa lei. E, finalizando, lá pelas 10 da noite, né, nós vamos tratar da relevância desta lei na nossa vida prática. Né? Então, a lei de causa e efeito é um dos princípios basilares da doutrina dos espíritos. E ela vem nos explicar que cada indivíduo, que cada um de nós é o construtor do seu próprio destino. E aí, meus queridos, começa a pesar, entre aspas, sobre nós a responsabilidade que temos para cada um de nós. Eu vou repetir para que nós internalizemos esse primeiro momento para a compreensão dessa lei. Explicando que cada indivíduo é o construtor do seu próprio destino. Essa afirmativa, ela só está sendo reforçada nesse momento porque ela está lá na pergunta 115 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec questiona os espíritos de como nós somos criados, como os espíritos foram criados. E eles são muito categóricos em responder. O espírito foi criado simples e ignorante, sem conhecimento. Mas Deus deu uma missão a cada um dele para
através do conhecimento, chegar à verdade e se libertar e ser feliz. Então, naquela pergunta 115, já está definido esse construtor que nós somos da nossa própria vida, né? E o que ela estabelece? Ela estabelece que todo evento vivido, que todo acontecimento vivido por nós tem uma causa anterior ou uma causa atual. Os Espíritos vêm nos dizer depois que a grande maioria dessas causas é da vida presente. Por isso o chamamento para nós não vivermos no passado, mas no presente. Porque as grandes questões estão aqui agora. Não é? E o que ela vem reger? Essa lei, ela rege, ela comanda todo o universo material, o universo que nós estamos nele, quanto o universo espiritual. E ela funciona como um mecanismo educativo de justiça divina, não como uma punição. Muitas vezes nós falamos assim, eu não sei por que isso está me acontecendo. Eu não mereço passar por esses problemas, por essas dores, por essas dificuldades. Normalmente, a pessoa, quando não fala, ela pensa sobre isso. A criatura pensa que está sendo injustiçada. Então, nós temos que compreender que essa lei de causa e efeito, ela rege tanto a vida material, o universo material, como a vida espiritual, como o universo espiritual. E por que que essa lei rege esses dois planos, esses dois universos? Porque é uma lei divina. Como a lei divina, os 10 mandamentos, regem todo o universo. Não é? Como a lei de causa e efeito é uma lei divina, ela se aplica a nós encarnados e quando nós estamos desencarnados. E aí acontece uma coisa muito interessante, que tem um processo de continuidade, de cumulatividade. O que eu quero dizer é que as causas aqui fazem efeitos aqui e se perduram para a nossa casa paterna. Por isso, a vida maior, ela é cumulativa. Todos os defeitos que nós já adquirimos, desde que fomos criados por Deus, ainda permanecem conosco quando não transmutados. Assim como todas as virtudes adquiridas permanecem conosco, desde quando nós somos criados. Né? Então, quando nós passamos a compreender que essa lei de causa e efeito não é só para sair da boca para fora, ela é uma proposta para o espírito imortal. E o que ela vem nos revelar? Ela nos revela que as consequências dos nossos atos, eles não se limitam à nossa passagem aqui, somente neste momento. É evidente que se a vida continua, e nós sabemos que continua, as coisas não morrem aqui. Elas continuam conosco. Um dia uma pessoa me perguntou assim, Rui, você é espírita, né? Eu sou sim. Ele falou, o que é que vai me acontecer depois que eu morrer? Como vai ser lá? Eu falei, do jeito que você é aqui. Porque não muda. Nós não nos transformamos porque deixamos o corpo físico. Porque no corpo físico nós só somos espíritos encarnados. Fora do corpo nós somos espíritos desencarnados. E levamos conosco, como nós falamos anteriormente, todas as virtudes adquiridas nos acompanham.
assim também com relação a todos os equívocos não trabalhados, nós levamos também, né? Essa lei, ela transcende, quer dizer, ela ultrapassa a morte do corpo físico e vai continuar a exercer a sua influência no mundo espiritual. Então, a gente já fica pensando, eu tenho que fazer bem aqui. Eu tenho que fazer algo de bom aqui. Porque tudo que eu fizer será computado no meu computador espiritual, vamos assim dizer. O perispírito é um HD que a gente fala do nosso computador espiritual. Nele ficam registradas todas as nossas existências que nós tivemos até hoje. Evidentemente que com o passar do tempo, com o passar das encarnações, com o nosso progresso, alguns arquivos não são destruídos, não são deletados. Eles perdem a importância. E ficam lá no cantinho, que eu não sei onde é, né? Quem entende computação fica lá guardadinho. Mas que há possibilidade de um momento acessar. Por exemplo, muita gente manda uma mensagem, manda uma fotografia, manda qualquer coisa no WhatsApp da pessoa. Né? Fala, não, eu já mandei, tem 5 anos isso. Isso aí acabou, já foi deletado, já o tempo todo tomou conta. Aí vem um técnico, né? Não é isso mesmo? Vai lá e puxa, está lá tudo arquivado. Perispírito é isso. Agora, como que nós vamos acessando aquilo lá do passado? O que nos interessa. E aquilo que nós já superamos não tem sentido de existir, né? Para a nossa realidade agora. Mas está lá. Por isso que muitas vezes alguém nos fala uma coisa e nós subimos nos tamancos. A gente briga, ofende, e depois chega em casa e fala, meu Deus, como que eu ainda fui fazer isso? Eu, um espírita, estudioso do espiritismo, ainda estou fazendo isso, pensando dessa forma. Eu fui lá atrás e destranquei uma portinha dessa. Né? Ela está fechadinha. São os desafios que nós temos nessa vida. Né? Então, nós temos que compreender, por isso eu falei, ela está muito no ângulo, no momento de eu falar assim, não, existe uma lei de causa e efeito. Ah, existe, mas eu compreendo ela, porque eu só vou utilizá-la em meu benefício se eu compreender. Né? Então, antes de ir para os fundamentos, nós concluímos o seguinte, portanto, a lei de causa e efeito, que é a, entre aspas, colheita do que se planta, deve ser entendida como uma lei natural da justiça divina, e não castigo ou punição arbitrária de Deus. Quantos ainda estão falando que Deus está punindo, que Deus está castigando, que Deus me esqueceu? Ah, Deus, por que só acontece isso comigo, não acontece com ele? Entendeu? E muitas vezes nós não percebemos isso. Porque quando nós nos falamos, às vezes a gente pensa, mas como que eu estou passando por uma situação dessa? Eu não mereço passar por isso. Meus queridos, nós estamos falando da lei de causa e efeito. É aquele velho chavão. Se eu planto melancia, eu vou colher o quê? Abacaxi. Está errado. Aí eu faço uma plantação linda de melancia e fico revoltado porque eu queria colher abacaxi. Isso é um exemplo do que nós fazemos na nossa vida diária. Nós descuidamos das coisas, não demos atenção, não fazemos aquilo que Jesus nos falou, o que ele nos disse? Vigiai. E aí queremos culpar Deus e o mundo, menos a nós mesmos. E aí nós temos que ter cuidado com isso. Que eu sempre digo, se a gente pudesse ver a face de Deus, e se ele tivesse uma face
visível para nós. E eu sempre digo, quando alguém reclama de alguma coisa, eu queria ver o sorriso de canto de boca de Deus. Que é o sorriso assim, coitado. Ele não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo. Nós nunca podemos esquecer que o que rege a nossa vida deve ser a lei divina. Eu falo deve ser porque muitos ainda acham que não. Nós estamos aqui ao léu. Nós estamos aqui abandonados. Que Deus nem olha para mim. Isso é muito complicado. Não é? Então, essa lei de causa e efeito é a pedagogia divina, agindo com finalidade educativa, alertando cada um de nós sobre os desvios da rota evolutiva e do objetivo espiritual. Essa lei de causa e efeito, ela rege o universo moral. Moral. Então, essa deve ser a nossa ocupação, da compreensão dessa lei, porque ela vai refletir o seu conhecimento, né, a sua compreensão no nosso futuro espiritual. Né? Bem, vamos para os fundamentos dessa lei de causa e efeito. O que fundamenta? Quais os princípios dessa lei? Em outra palavra, no que ela se estrutura, essa lei de causa e efeito? Na justiça divina e no amparo. Muitos são aqueles que ainda acham Deus injusto. Por que ele foi fazer isso comigo? Aí eu cometo um equívoco, um erro, e pergunto, por que Deus foi fazer isso comigo? Primeiro, tirando a autoria do problema. E segundo, querendo jogar a culpa em Deus. Quem fez fui eu. E eu tive o livre-arbítrio para fazer. A decisão foi minha de fazer. Então, o resultado disso, quem colhe sou eu. Por isso, nós falamos sempre que Deus não interfere na nossa vida. Ele está presente na nossa vida. Porque se Deus interferir na nossa vida, como muitos acham, essa lei de causa e efeito vai por terra. Porque foi decisão de Deus? Foi Ele que quis que eu fizesse desse jeito? Não. O livre-arbítrio é um atributo do Espírito quando atinge a maturidade espiritual. Quando nós completamos, vamos se dizer para entender, 18 anos de idade. Já somos responsáveis pelos nossos atos. Não é? Aí nós adquirimos livre-arbítrio. Porque aí nós já temos noção, consciência do que é certo e errado. Todos nós aqui, neste momento, dos dois planos da vida, sabemos o que é certo e o que é errado. Se eu disser duas situações aqui e perguntar para vocês, vocês vão passar na prova. Se eu perguntar o que é certo e o que é errado dessas duas situações. Então, nós já temos essa noção. E o livre-arbítrio vem quando nós já temos essa noção. Então, nós somos realmente amparados. Né? A justiça divina está posta. Porque Deus é bondade, justiça, amor, caridade, misericórdia. É um dos atributos da lei divina, a justiça. Deus é justo. Mas Ele ampara. Ele não interfere, mas está presente. Quando os homens começam a enfraquecer, em nome dele, o nosso Espírito protetor, os nossos amigos espirituais, nos dão aquela equilibrada. Né? E com essa justiça divina e o amparo, a lei de causa e efeito tira a ideia de que Deus é arbitrário ou injusto. Ela vem nos mostrar, essa lei de causa e efeito, que a dor não é um castigo divino, mas um resultado das nossas próprias ações. Parece que, falando assim, é compreensível, né? Não, eu sou espírito, eu entendo.
que a dor é originária dos meus equívocos, dos meus erros. A dor é uma consequência. Mas eu não vejo essa dor como ensinamento, porque eu erro, sofro a dor e acho que não fui eu que fiz. Não é possível eu sofrer tanto assim. Tem alguma coisa errada. Eu vou repetir, onde está Deus? Deus não olha para mim. Nós estamos mudando a autoria do problema. Não é de Deus essa autoria. Né? Então, configura-se aqui para nós o resultado das nossas ações. Se fizemos uma boa ação, se fizermos uma boa ação, o resultado vai ser inegavelmente positivo. Né? O outro princípio é a lei de amor. Embora a lei de amor possa trazer dor, ela deriva do amor, ela deriva da misericórdia de Deus, visando o quê? Porque tudo na lei divina tem um objetivo. E esse objetivo é reabilitação, recuperação e evolução do espírito. Compreender a dor como um processo reeducativo. Essa é a função da dor. Quando nós sentimos uma dor física que está nos incomodando, nós vamos procurar um médico. Nós vamos fazer os exames para saber a causa daquela dor. A causa daquela dor no estômago é uma úlcera que eu tenho no estômago. Quando eu detecto, através de um exame, que eu tenho uma úlcera no estômago, eu vou bendizer a dor que ela me provocou. Porque se ela não doesse, eu poderia morrer com ela. Então a dor é um sinal da dor. A dor é um sinal de que estamos na rota errada. Eu peguei uma época, uma gastrite. Foi da minha natureza. Essa gastrite transformou-se numa úlcera. Qual seria o terceiro passo? É isso que vocês estão pensando. Um câncer. É um progresso, porque a dor vem dizendo, cuida de você. Eu descuidei no primeiro momento, passei para o segundo momento. Quando foi para o terceiro, negavelmente chegaria, é a colheita, porque eu não mudei o meu comportamento, a minha maneira mental, emocional de viver. Aí eu fui amparado por esse amparo que nós fazemos. Passei por uma cirurgia espiritual sem pedir no nosso centro, lá em Lusiânia, e fiquei curado da úlcera. E nunca mais tive problema. O que eu estou dizendo, e perdoe-me, eu trazer um exemplo particular, é que é isso que acontece na nossa vida. Ah, mas então você se tornou um espírito bonzinho? Não, nem bonzinho. Nem bom e nem bonzinho. Eu ainda continuo na luta. Mas entendi que o negócio está aqui. Não adianta ir contra o que está aqui. É a nossa mente. Nossa mente nos conduz. Então, o que nos ocorre pode nos gerar uma dor, seguramente. O que nós não podemos é deixar que essa dor transforme em um sofrimento. Eu sofro porque eu não compreendi ainda o que está acontecendo comigo. Por isso eu sofro. Tem pessoas que têm um problema e não sofrem com esse problema. E outras pessoas têm o mesmo problema e sofrem com ele, porque não compreendeu. Porque nós temos um processo em nós que a primeira coisa nós achamos que está sendo injusto. Né? Isso é injusto acontecer comigo. Esse é o primeiro problema. E aí, quando eu penso assim, eu não reconheço que eu que causei aquilo e eu não vou procurar o melhoramento. O Dr. José Carlos de Luca, no maravilhoso livro dele, O Médico Jesus,
Tem uma mensagem dele que ele, nas minhas palavras, ele quer dizer isso. A doença é o início da cura. E a gente pensa assim, como que a doença é o início da cura? Né? Porque você só se cura de um problema quando você sabe que o tem. E aí nós homens, muitas vezes, falamos, eu não vou fazer check-up para achar o que eu não procuro. Mas devemos procurar. Por isso que as mulheres vão mais, se cuidam mais, né, melhormente, fisicamente, e tudo mais. Nós homens temos a resistência. Eu não vou achar o que eu não perdi. Né? E aí, quando a dor é intensa, nós vamos falar assim, por que você não veio ontem? Né? Então, esse é o processo. Então, ele tem essa lei de amor que preside esse processo de causa e efeito, visando a nossa reabilitação como espírito, a nossa recuperação, porque somos doentes, e, consequentemente, com a nossa evolução espiritual. O outro princípio, vejam bem quanta coisa tem nessa lei de causa e efeito. Que não basta só falar assim, não, eu estou sujeito à lei de causa e efeito. Só falar, não. Nós temos que entender esse processo. O outro princípio é a responsabilidade pessoal. A minha dor não é de responsabilidade da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos. Se eu não assumir a responsabilidade pessoal perante a minha vida, eu não vou evoluir. Sabem por quê? Porque só eu posso resolver minhas questões, ninguém mais. Podem ajudar, desde que eu faça o primeiro passo. Aí sim. Mas resolver as minhas questões tem que ser iniciativa minha. Minha, só minha. É o que eu sempre falo. Eu não consigo tirar uma pessoa que está sentada numa cadeira dessa e colocar ela em pé. Ninguém consegue. Mesmo carregando, ela trava as pernas e não fica em pé. Agora, se ela decidir levantar, basta pegar no braço dela e ela levanta. Então, a iniciativa de fazer é da pessoa. A partir do momento que ela toma a iniciativa de se levantar, os braços amigos chegam e ajudam a caminhar. Então, a responsabilidade é nossa. E aí, com esta responsabilidade pessoal, que a lei de causa e efeito nos imprime, ela elimina o acaso. Aí ela acabou. O acaso acabou. Porque se tudo decorre das minhas ações, com referência a mim, então tudo tem uma causa. Né? Tudo tem uma causa. Então, tudo o que acontece, seja no aspecto positivo, ou seja no aspecto negativo, é o retorno da energia que colocamos no mundo. Nós somos energia. Se nós fôssemos um médium vidente e tivéssemos a percepção do que está acontecendo aqui, tanto no aspecto material como espiritual, nós íamos ficar impressionados com a energia que está fluindo de nós. Porque nós somos energia. Nós somos energia. Nós não percebemos isso assim, visivelmente, porque o vidente vê a energia fluindo de nós. Não é? E essa energia é que nós jogamos para o mundo. Por isso, nos centros espíritas, tem, às vezes, aquelas reuniões de irradiação. Reúne-se um grupo de médiuns, né? Recebe os nomes de pedidos de pessoas adoentadas e ali fazem vibração. Não estão na casa da pessoa, mas estão aqui vibrando, emitindo energia para aquele local. Agora, juntando-se energia de 8, 10 pessoas e somando-se as energias correlatas da vibração naquele teor, vai uma usina de energia atender aquela pessoa. É impressionante os resultados dessas vibrações. Isso nós já testemunhamos. Porque nós somos energia. Tudo esse microfone é energia condensada,
esse notebook é energia condensada. Nós somos energia condensada. Não é? Então, e aí o que nós jogamos para o mundo devolve para nós. É recíproco isso. Por isso, Meimei, o espírito Meimei, fala sempre assim, né? Fazer o bem faz bem. Porque a vida não nos dá nada, absolutamente nada. Ela só nos devolve o que nós demos para ela. Então eu tenho atitudes negativas durante o dia inteiro e quero receber condições positivas. Eu dou energia negativa e quero receber energia positiva. Isso é contrário à lei da natureza, à lei divina. Porque o que eu dou é o que eu recebo, é da justiça isso também, né? Outro processo, outro princípio que é interessante quando nós estudamos é a conexão com a reencarnação. Não é só estar aqui reencarnados, é conectados. Como que é isso? A reencarnação é o meio pelo qual esta lei se realiza ao longo do tempo. Por isso nós reencarnamos tantas vezes que necessitamos. E aí, essa lei de causa e efeito, ela faz essa conexão. Ela não está desgarrada das nossas reencarnações. Porque a ação dela é justamente por causa do nosso processo reencarnatório, né? E aí quer dizer que um erro cometido no pretérito pode ser reparado. Pode ser reparado em uma nova existência, né? Permitindo não só o aprendizado, mas com uma reparação. Viram que é tudo cumulativo? Ah, não, mas eu errei na reencarnação passada e eu não vou ser perdoado. Está em minhas mãos a reparação disso. E como que eu reparo um erro? Reconhecendo o erro, fazendo a proposta de mudar e reparando. Lá no livro Céu e Inferno, na questão que fala da lei penal da vida futura, Kardec enumera uma série de condições lá. Quem puder, dê uma estudada lá no Código da Vida Penal Futura, o Código Penal da Vida Futura. Lá fala dessas questões todas. E lá, quando ele fala do erro, ele fala que precisa do reconhecimento. Eu reconhecer que errei, né? A expiação e a reparação, que é arrependimento, expiação e reparação, um processo. Então não adianta só eu pedir desculpa, pedir perdão. Há um processo em cima disso. Porque todo erro que eu cometo contra alguém, eu primeiro cometi contra a lei divina. Se eu te ofendo, eu primeiro ofendi a lei divina. Porque o que é que a lei divina nos manda? Amar uns aos outros. Se eu não amei e feri alguém, eu feri em primeiro lugar a lei divina, depois a pessoa. E a reparação, arrependi, vou expiar. Expiar é vivenciar aquele processo. Porque eu só aprendo vivenciando. Né? E reparar. O que é reparação? Ao invés de ofendê-lo, eu vou amá-lo. Eu vou ajudá-lo. Vou ser fraterno. Ah, mas e se ele sumiu da minha vista? Eu faço com ela. Porque nós fazemos para a lei. Ela também é uma irmã. É uma recompensa do meu processo de reparação. Né? Vamos abrir só um parêntese aqui, com relação à questão da dor, que é ainda algo que mexe muito conosco. Porque doer é ruim, não é? Quando a gente está com a dor, não é brincadeira. E nós estamos falando, às vezes, especificamente da dor material, e quando é moral. Né? Porque, às vezes, a dor, essas duas dores, moral e espiritual, tem dois lugares diferentes para nós procurar. A dor material, nós vamos ao médico e à farmácia. Tem a medicação. A dor moral, nós temos que ir ao evangelho. E muitas vezes nós estamos procurando em outro sentido. Não é? Então, nessa perspectiva espírita,
a dor, ela não é desprovida de um propósito. Não dói só porque Deus quis que doesse. Qual é o propósito? Eu cometi o erro e eu vou sofrer a dor daquele erro. Quando eu tomo consciência, né? Porque tem gente errando aí para danar e não está nem entendendo que está errando. Mas nós estamos falando de pessoas já com um nível nosso de consciência. Hoje, por exemplo, agora, quando nós cometemos um erro, nós sabemos que a gente arrepende. Poxa. Então, a essas pessoas, essa dor, né, tem um propósito. E qual é esse propósito? Né? De saber que é um processo de reparação para mim. Se eu não achei, não fiz nada, não vou reparar, não vou arrepender nem nada disso, né? Então, essa lei de causa e efeito, ela é vista e compreendida como processo educativo. Nós sabemos também que a reencarnação não é um processo punitivo. A reencarnação é um processo educativo. Nós não estamos aqui para sofrer. Nós não estamos aqui para pagar dívida. Eu falei isso outro dia, todo mundo vai levantar da sala. Mas nós não viemos pagar dívida? Não. Nós viemos aqui para amar. Só para amar. Porque pagar uma dívida, não acontece mais nada. Eu pago a dívida, o credor vai embora, o devedor vai para lá, e o resto, como é que fica? Não, a proposta do processo reencarnatório é nós aprendermos a amar. E nós nos quitamos perante Deus, não lhe pagando algo, mas nos melhorando. Por isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Qual o sacrifício mais agradável a Deus? O melhoramento de nós. Todos nós. O melhoramento dos seus filhos. Porque qual o pai, qual a mãe que não quer que o filho se melhore moralmente, espiritualmente, não é? Então, é um processo educativo. E por que é um processo educativo? Porque a dor, ela vai nos levar a uma reflexão sobre o porquê da vida, por que está me acontecendo isso, por que está acontecendo comigo e não acontece com o outro. Sim, mas eu tenho que fazer essa reflexão. Então, o meu caminho é que está desviado. Lembra lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta por que o homem sofre? Os Espíritos são categóricos, porque o homem se afasta da lei de Deus. O nosso sofrimento é esse, nós nos afastamos daquele caminho que é o mais correto para nós. É um processo reparatório, não é? O arrependimento é necessário, mas a reparação, que é o esforço para consertar o erro, é o passo essencial para a compensação dos erros dos nossos equívocos. Vejam aqui que não fala que a reparação é para eu pagar uma dívida. É para o esforço para consertar. E a gente conserta através de amar. E é também um processo provacional e expiatório. Provacional no sentido daqueles momentos de dificuldade. É uma prova. Expiação é quando eu estou consertando os meus erros. Não é? É nessa expiação que a dor, na maioria das vezes, chega. E aí, qual é a relevância dessa lei na nossa vida prática? Porque o que vai valer aqui agora. É no dia a dia. Não é? Nós aqui, está maravilhoso esse momento, não está? Nós estamos ouvindo de coisas maravilhosas, não é energia extraordinária e tudo mais. Mas o problema é que tem uma porta ali, não tem? Para que nós saímos dela. Porque lá é a prática. E que nós temos ainda, eu estou falando por mim, grandes dificuldades de colocar isso em prática, não é? Então, essa compreensão da lei de causa e efeito transforma como nós vivemos. Vamos lá. Ela elimina a reclamação. Perde o sentido de reclamar. Quando eu compreendo tudo isso que nós estamos falando aqui, ao compreendermos que somos responsáveis pelas nossas ações e, consequentemente, pelos seus efeitos, nós vamos parar de quê? De vitimizar. Coitadinho de mim. E passamos a aceitar as dificuldades com uma resignação ativa. Eu sei que eu errei,
mas não fico preso nesse erro e vou buscar melhorar. Essa é a resignação ativa. Não é que não, já fiz mesmo, não tem jeito, cruza os braços e continua da mesma forma, né? Ela promove o faça o bem. Ora, se a lei de causa e efeito resulta da minha ação e dos resultados dessa ação que eu fiz, então ela me estimula a fazer o bem, porque o resultado vai ser melhor, né? Então, fala aqui, vai nos incentivar à prática da caridade e a buscarmos por atividades positivas, sabendo que essas atitudes nos trarão resultados positivos, ou seja, méritos perante a lei divina. Ela valoriza o livre-arbítrio, não é? Porque ela mostra que nós temos liberdade de agir, mas também nos mostra que nós somos responsáveis pelas consequências, né? E aí, em decorrência disso, nós buscamos o apóstolo Paulo, né, na carta dos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, quando Paulo nos fala uma sentença maravilhosa: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Com livre-arbítrio eu posso fazer tudo, mas esse tudo, às vezes, não me convém. E por que Paulo disse isso? Porque tem um resultado, tem as consequências. E essas consequências, muitas vezes, são aprisionáveis. Nos coloca numa grade, mesmo que invisível. Então, vamos trazer aqui uma colocação que Allan Kardec faz no capítulo 7, da primeira página, sobre aquilo que nós falamos do Código Penal da Vida Futura, quando lá ele explica como as ações atuais refletem na condição espiritual pós-morte. Então, dê uma olhada lá, para vocês verem como que as nossas ações atuais vão refletir depois que morrermos, né? Bem, finalizando, em resumo, a lei de causa e efeito, na doutrina dos espíritos, é uma lei de esperança e aprendizado. E vai nos incentivar a evoluir através do amor e da ação correta, sabendo que a reparação é sempre possível. Percebam isso que nós captamos no estudo que fizemos. A lei de causa e efeito é uma lei de esperança e aprendizado. Não tem nenhuma condenação, tem nenhum processo condenatório nisso, não tem nenhum processo de pagar dívida. Uma lei de esperança e aprendizado, incentivando o espírito a evoluir através de quê? Do amor e da ação correta. Porque quando nós amamos e agimos corretamente, nós vamos nos elevando e vivenciando essa lei divina. E também ela nos propicia a compreensão de que a reparação dos nossos equívocos é sempre possível. Vamos pensar nisso. Jesus nos abençoe a todos, nos fortaleça e uma excelente semana de trabalho e estudo para todos nós. Muito obrigado.